Nas redes sociais tem sido bastante frequente a presença de algumas pessoas que se identificam como adventistas progressistas. Mas como surgiu esse adventismo progressismo? Fala pessoal, esse aqui é o canal Todavia, aqui nós falamos de fé cristã e assuntos contemporâneos. Se você ainda não conhece o canal, existem várias playlists aqui que estão à sua disposição para que você veja o tipo de conteúdo que a gente tem feito. Eu peço sempre, e é muito importante lembrar que o YouTube acaba valorizando o nosso conteúdo quando você deixa o seu like, quando você compartilha e quando você comenta. Então faça essas coisas para que você também acabe interagindo e ao mesmo tempo receba as notificações sempre que a gente produzir alguma coisa nova aqui no canal. O adventismo enfrentou várias crises desde pelo menos a década de 50. Vamos contar aqui comigo. Nós tivemos uma crise relacionada ao Question on Doctors e há um vídeo aqui no canal onde eu trato um pouco sobre isso. Também tivemos uma crise relacionada a Desmond Ford na década de 70 e eu já fiz um vídeo também sobre esse camarada um pouquinho antes dele falecer. E tivemos várias crises de liturgia, inclusive uma no início dos anos 80, em decorrência do movimento Celebration. E você não pode perder um vídeo que a gente tem no canal aqui falando sobre esse importante movimento. Por causa de todas essas crises, o perfil identitário da Igreja Adventista foi esfacelado. E muitos autores têm divergências classificando tipos de adventismo de acordo com diversos critérios. Mas curiosamente, uma das primeiras publicações falando sobre divisões e polarização teológica entre adventistas surgiu justamente no início dos anos 90. A revista liberal Adventist Today, em uma de suas matérias, trouxe 4 perfis adventistas distintos. E curiosamente, quem escreveu os artigos sobre cada um desses perfis foi um representante deles. Note como é descrito nessa matéria o perfil do adventista progressista. Adventistas liberais surgem na década de 1970, incorporando métodos de interpretação que eram próprios da chamada alta crítica. Além disso, eles passam a publicar materiais questionando a própria igreja. É daí que surge, por exemplo, a revista liberal Spectrum. Mas é em 1994 que a revista liberal Adventist Today, no seu segundo ano, publica, na edição de janeiro e fevereiro de 1994, uma edição em que aborda os tipos de adventismo. Entre eles está o adventismo histórico, o adventismo mainstream, o adventismo evangélico e o adventismo progressista. Quem escreve a matéria sobre adventismo progressista é Madeleine Jones Haldeman. É bem interessante nós entendermos o que significa o termo progressista. Num artigo recente de Charles Scriven, publicado agora em 9 de junho de 2022, ele afirma que o termo progressista é tanto problema quanto solução. Isso porque, em mídia e cultura, a palavra é sinônimo do espectro político tradicionalmente conhecido como esquerda. Ron Courson, em outro artigo, faz a mesma observação. No texto intitulado The Problem of Progressive Adventists, invoca uma agenda na qual estão incluídos elementos como casamento gay, a livre escolha quando se trata a respeito do aborto, socialismo e justiça social. Mas para ele, tudo isso é progressismo, mas não, tais aspectos não fazem parte do progressismo adventista, que estaria antes relacionado às doutrinas da Igreja Adventista. Courson ainda observa que há adventistas progressistas que podem ser politicamente progressistas, ou conservadores, ou mesmo libertários. Portanto, ser progressista em termos de adventismo não é tanto uma questão política. Bom, se a gente não pode confundir, então, progressismo na política e na teologia, o que significaria adventista progressista? Madeleine Jones Haldeman, no seu artigo Progressive Adventism de 2001, afirma que dentro da comunidade adventista, o adventismo progressista tem sido mais utilmente descrito como o melhor caminho para indivíduos ou grupos que acolhem, adotam e promovem a versão adventista da verdade presente do século XIX. Mais importante, o adventismo progressista se mantém em contraste com o adventismo fundamentalista. Palavras dela. O que ela quer dizer é que o espírito da verdade presente, que fazia parte dos pioneiros adventistas, é conservado pelo adventismo progressista. Depois a gente vai ver como ela retoma essa ideia e a desenvolve em outros trabalhos. Ron Courson, no seu artigo já citado The Problem of Progressive Adventists,
elenca algumas coisas que fazem parte da proposta progressista, como, por exemplo, abrir-se tanto para uma variada rede de técnicas interpretativas, quanto para um conhecimento amplo das formas de literatura bíblica. Aceitar o mundo natural não implica em dizer que nossa religião pode ser reivindicada por antecipação. Expressar a ideia de que a ciência e a religião podem trabalhar juntas. Uma não precisa estar certa e a outra errada, mas se deve buscar uma teoria unificada. Reconhecer a inspiração não é simples como Deus disse e eu creio. A salvação está nas mãos de Deus e não naquilo que conhecemos. Em outro artigo mais antigo, Progressive and Traditional Adventist Examined, Ron Corson distingue outras características do adventismo progressista. Segundo ele, essa vertente possui uma visão diferente sobre o juízo investigativo, promove a inclusão de outros cristãos como parte do remanescente, advoga uma visão menos rígida sobre Ellen White, admitindo que nem sempre ela está correta nas suas afirmações e reconhecendo que o sábado é para nosso benefício. Outros podem guardar o domingo. Isso não implica que tenha a marca da besta e nós o selo de Deus. No artigo original da Adventist Today, Madeleine Jones Hedeman elenca 6 pontos-chave para o adventismo progressista. O primeiro, o sentimento de que precisamos produzir doutrina, produzir para a nossa era, enquanto outros teólogos do passado foram influenciados por sua própria cultura e referenciais históricos. O segundo ponto, a verdade presente deve ser reciclada. Mais uma vez aí ela fala do princípio da revelação progressiva. Terceiro, interpretações múltiplas estão todas corretas. Afinal, somos um corpo, então somos diferentes uns dos outros. Precisamos de pontos de vista diferentes e representativos. Já caminhando para o final, o quarto ponto, no qual ela afirma que a vestimenta não faz a pessoa e não é importante a roupa com que se vai no culto. Um penúltimo ponto, a Bíblia merece genuíno estudo, e aqui se enfatiza a importância dos gêneros literários bíblicos, e se percebe que quando esses autores falam desse tópico, na verdade eles estão recorrendo à metodologia crítica. E o último ponto, novas questões que não são encontradas na Bíblia devem ser abordadas. Isso porque no século XX, o momento em que o autor escreve, há questões que não foram diretamente tratadas pela Bíblia e é necessário estudá-las e saber aplicar os princípios bíblicos para responder tais questões. E Haldeman conclui novamente evocando o conceito de verdade presente e afirmando o respeito pela ciência. Adventistas progressistas. Estava relacionado a outras discussões. É claro que hoje, se você for olhar nas redes sociais, o viés é muito mais politizado, assumindo algumas pautas que são consideradas também pautas progressistas para a sociedade de uma forma geral, especialmente aqui no contexto de Brasil. Mas esse é um negócio interessante porque quando a gente fala de progressistas, eles estão justamente acompanhando o desenvolvimento da sociedade. Então, o progressista da década de 90 não vai seguir a mesma agenda do progressista atual. É diferente do adventista conservador, ou, como aparece ali na própria Adventist Today, do adventista mainstream, ou seja, da linha principal. O mainstream adventista às vezes pode passar por mudanças na sua argumentação, algumas discussões teológicas podem ter um upgrade, mas é basicamente a mesma linha. E eu preciso fazer uma ressalva aqui. O adventista conservador ou o adventista mainstream, ele está correto? Para responder essa pergunta, a gente precisa pensar com bastante cautela e com critérios no conceito de verdade progressiva, uma vez que esse conceito também está sendo evocado por aqueles que se dizem progressistas, argumentando que se a verdade é progressiva, há espaço para a gente pensar de formas diferentes e desenvolver aspectos que antes não estavam desenvolvidos. E, em princípio, isso está errado? Não. É verdade. Se a gente analisar que a compreensão adventista admite progressão, crescimento, há coisas que serão novas. Agora é muito importante a gente basear essa compreensão nova no princípio do sola escritura, ou seja, é a autoridade da Bíblia, é voltar à Bíblia e cada vez voltar a ela de forma recorrente, aprofundada, que essas joias da verdade serão descobertas. A revelação vai se tornar mais clara cada vez que ela é estudada. Então, o progressista, ele está correto na sua forma de argumentar? Antes de responder essa pergunta,
eu quero trazer aqui algo que eu já tratei no canal, mas é sempre bom relembrar, o conceito de verdade presente, já que a gente o mencionou, especialmente como Ellen White o apresenta. Note o que ela diz. Cada época há novo desenvolvimento da verdade, uma mensagem de Deus para esta geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Quando Cristo quis expor aos discípulos a verdade de sua ressurreição, começou por Moisés e por todos os profetas, e explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Mas a luz que brilha na nova ampliação da verdade é que glorifica a velha. O homem que rejeita ou despreza a nova não possui realmente a velha. Para ele, perde seu poder vital e torna-se forma inanimada. Deu para notar que a verdade presente tem muito mais a ver com ênfase. Algumas verdades são mais destacadas e importantes para certas épocas. A verdade em si, da palavra de Deus, é a mesma. O que muda é a compreensão que nós temos a respeito dela. Então, nesse sentido, a verdade presente não vai substituir outras verdades do passado. Ela vai complementar, jogar luz sobre essas verdades. À medida que a verdade nova é compreendida, as velhas verdades não são descartadas. Elas são harmonizadas. Uma vai lançar luz sobre a outra e a compreensão de uma forma geral vai se expandir. Então não podemos falar aqui em contradição, mas em complementação, em crescimento. O problema não está com as verdades antigas. A questão está relacionada com a maneira limitada como a verdade antiga foi compreendida. Os pontos cegos que a nossa educação, a nossa experiência, a nossa formação criam, nos impedindo de ver completamente a verdade. Então dizer que a verdade é progressiva não quer dizer que ela seja progressista. Ser progressivo indica que ela cresce dentro de uma plataforma. Ser progressista significa que ela vai seguir as pautas da sociedade e tentar ajustar a sua compreensão bíblica em função delas. E recentemente eu vi um comentário no Twitter que ilustra isso. Um adventista que se afirma homossexual usou o conceito de verdade progressiva para dizer que muitos na igreja querem ser dogmáticos. E a gente não pode ser dogmático enquanto a verdade é progressiva e dá espaço a novas compreensões. Mas essas novas compreensões não podem fugir do sistema. Elas não podem contradizer aquilo que já está estabelecido. Ou, nas palavras de Ellen White, as colunas fundamentais da fé adventista. Princípios que estão na palavra de Deus. E no caso da homossexualidade, isso é claramente contra princípios bíblicos. A Bíblia é muito clara nisso e a gente tem vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Então jamais uma luz nova permitiria ferir um princípio que já está bem estabelecido. Não faz sentido? E olha só, é até curioso como alguns acham brechas em alguns pontos. A gente está falando aqui de adventistas progressistas que tentam se aproveitar do conceito de compreensão progressiva da verdade presente. Pois é, no meio evangélico, especialmente entre aqueles que são cristãos reformados, existe o lema da igreja Semper Reformanda, ou seja, a igreja está em reforma. A reforma não acaba com os reformadores, ela se inicia com eles. Pois alguns, especialmente liberais e progressistas, têm usado desse conceito para defender as coisas mais absurdas que são contra a fé reformada. E Augusto Nicodemos até observa que isso fere o princípio da reforma de seguir somente a Bíblia. Da mesma maneira, entre nós adventistas que seguimos o solo Escritura, e os nossos pioneiros foram até mais coerentes que muitos dos reformadores em permitir que a Bíblia desmantelasse as tradições do seu tempo, não podemos aceitar que a ideia de uma compreensão progressiva seja usada de uma forma tão banalizada como tem sido. Um influenciador adventista até argumentou que não existem heresias, porque na tradição adventista existe quase que um vale tudo. Muito pelo contrário, os nossos pioneiros tinham crenças bem definidas e a base bíblica que eles legaram permanecem para nós. A gente não pode abrir mão disso. Se é para a gente mudar alguma coisa na igreja, e eu acredito que sim, nós podemos crescer, nós podemos aperfeiçoar, existem algumas coisas que estão arraigadas que não têm base bíblica, mas para fazer isso, não temos que seguir a via da sociedade em geral, da teologia liberal, de uma visão que está negando a literalidade dos ensinos bíblicos. E aqui de novo, um influenciador adventista, numa entrevista a uma revista de circulação nacional, disse que se uma igreja insiste na literalidade da Bíblia, o fiel deve abandonar essa igreja. Olha, essa pessoa não sabe
sabe o que é adventismo, não sabe o que é interpretação bíblica e está dando, infelizmente, um tiro no próprio pé. Se é para mudar o que está na igreja, que seja seguindo a base dos pioneiros, ampliando a compreensão bíblica, desenvolvendo temas que não ficaram bem resolvidos e procurando deixar que a autoridade da Bíblia se estabeleça sobre tudo. Olha como essa citação pode nos ajudar a perceber o perigo dos adventistas progressistas. Para toda pessoa verdadeiramente convertida, a relação com Deus e com as coisas eternas será o grande objetivo da vida. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade que não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor desse mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto os pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de prepararem o povo para a segunda vinda do Senhor. Devemos firmar-nos na verdade, a verdade presente. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos descer. Satanás está por trás de tudo isso, buscando desviar nossa mente da verdade presente e da volta de Jesus. Precisamos da verdade tal como se encontra em Jesus, porque queremos que os homens compreendam o que Cristo é para eles e quais são as responsabilidades que neles são convidados a assumir. Como seus representantes e testemunhas, precisamos chegar a compreender perfeitamente as verdades salvadoras que se obtêm mediante um conhecimento prático. Nessa época, tanto quanto nos aproximamos do fim, tornar-nos-emos tão semelhantes ao mundo, na maneira de viver, que os homens em vão busquem encontrar o professo povo de Deus? Venderá alguém nossos característicos peculiares como povo escolhido de Deus por qualquer vantagem que o mundo ofereça? Será considerado de grande valor o apoio dos que transgridem a lei de Deus? Suportarão os que Deus denominou seu povo que haja qualquer outro poder mais forte do que o grande eu sou? Procuraremos obliterar os pontos distintivos da fé que nos tornou adventistas do sétimo dia. Nossa única segurança está em permanecermos constantemente à luz do semblante de Deus. É o momento de nos posicionarmos e deixar que a Bíblia volte a ter um peso, uma autoridade sobre a nossa própria vida, sobre as práticas da igreja, sobre a nossa missão, enfim, a viver à luz da palavra de Deus. Nesse sentido aí nós temos que ser bíblicos e nos voltar à tradição dos pioneiros adventistas. O progressismo não vem para ajudar, ele vem para corroer essa base. Infelizmente, ele tem mudado as preocupações de muitos adventistas que agora estão muito mais voltados para pautas sociais e políticas ideológicas do que de fato comprometidos com a Bíblia, o que é extremamente triste. E você, o que pensa de tudo isso? Você é a favor do adventismo progressista? Não se esqueça de deixar a sua opinião, o vídeo continua com a sua opinião, eu quero ouvir você, e também não deixe de se inscrever, de mandar o seu like e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Um forte abraço, a gente se vê na semana que vem, Deus abençoe você.